Estamos aí para mais uma videoaula de história e nós estamos estudando os regimes totalitários que surgiram na Europa no período chamado Entre Guerras, que é entre 1919, final da Primeira Guerra Mundial, e 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Na nossa última aula, nós conversávamos sobre o fascismo, que surgiu lá na Itália nesse período. Hoje nós vamos estudar o nazismo. Então, o final da Primeira Guerra Mundial, ele aconteceu com aquele tratado que nós já estudamos, né? O Tratado de Versalhes. Versalhes porque foi assinado na cidade de Versalhes, na França. E a Alemanha, por esse tratado, ela foi obrigada a se reconhecer como a grande culpada pela guerra, né? E por isso ela recebeu as punições mais severas impostas aos países que saíram derrotados na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a Alemanha ela tinha diversas colônias na Ásia e na África. Ela perdeu todas essas colônias para a França, a Inglaterra, o Japão e a África do Sul, e depois territórios da Alsácia, Lorena e Sarre, que pertenciam à Alemanha, passaram a pertencer à França. E esses territórios, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, eles eram ricos em minério de ferro e carvão, né? E esses territórios então deixaram de pertencer à Alemanha, passaram a pertencer à França. Uma outra imposição que foi feita à Alemanha, ela foi proibida de fabricar armas e munições com calibre acima de 38 milímetros. Né? Então, armas mais pesadas a Alemanha não poderia produzir. O exército alemão ele foi limitado a um contingente máximo de 100 mil soldados, não poderia ultrapassar isso, e não poderia ter aviação e nem marinha militar. Ou seja, a Alemanha ela estava completamente humilhada, né, diante desse Tratado de Versalhes. Tudo isso foi para quê? Para que a Alemanha não provocasse uma nova guerra. Então, ter um exército fraco, não poder fabricar armas, perder territórios ricos em minério de ferro. Então, tudo isso só serviu ao objetivo de a Alemanha não conseguir se fortalecer para provocar uma nova guerra que todos eles temiam que aconteceria, né? Além disso, a Alemanha foi obrigada a reconhecer a independência da Áustria. E tudo isso então gerou uma grave crise econômica na Alemanha, né? Que ela teve que aceitar empréstimos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos. E com esses empréstimos, né, para poder se recuperar, afinal a Alemanha, assim como toda a Europa, estava destruída, né, por causa da Primeira Guerra Mundial. Nessa grave crise financeira houve a superinflação, ou seja, o dinheiro alemão foi perdendo cada vez mais valor. Só para vocês terem ideia, em 1918 um pão custava 63 marcos na Alemanha. Em 1929, ele chegou a custar 201 bilhões de marcos. Prestem bastante atenção nisso para vocês verem quais são os efeitos da inflação. Essa crise econômica fez crescer entre o povo alemão a simpatia pelas ideias socialistas. Né? Vocês lembram lá da Revolução Socialista que já havia acontecido na Rússia, né? Então começou a crescer o número de simpatizantes. E o que aconteceu? Aconteceu a crise de 29 lá nos Estados Unidos, que nós também já estudamos, né? E como os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a Alemanha e tinha essas relações comerciais com a Alemanha sofreu também graves perdas com essa crise de 29 nos Estados Unidos. E com isso, a situação econômica da Alemanha piorou ainda mais. Ou seja, o povo estava passando fome. Com um pão custando 201 bilhões de marcos, de saber, né, de se imaginar que a população estava passando fome. Para evitar uma
uma revolução socialista, como tinha acontecido na Rússia, né, fortaleceu nesse tempo o nazismo. O nazismo é uma ideologia de extrema direita, oposta ao socialismo russo, né, e que era muito semelhante ao fascismo lá na Itália, que nós estudamos na última aula. E surge então uma figura bastante conhecida da história, que é Adolf Hitler. Ele era de origem austríaca, mas lá na Primeira Guerra ele lutou no exército alemão. Ele acreditava que a derrota da Alemanha na guerra se deu não por causa dos inimigos externos, que eram mais fortes que a Alemanha, mas por causa dos inimigos internos da Alemanha. E entre esses inimigos internos estavam os judeus. Ele escreve um livro chamado Minha Luta, e nesse livro ele culpa os judeus por todas as derrotas e por toda a crise alemã. Lembrando que a Alemanha, antes da guerra, era uma monarquia, certo? Mas em 1919, com o final da guerra, ela passou a ser uma república, chamada República de Weimar. Por que República de Weimar? Porque no final da guerra, Berlim estava destruída e a sede do governo alemão passou para a cidade de Weimar. Então foi lá que se estabeleceu a República Alemã. E era uma república formada por uma elite civil, que tinha dois cargos: tinha o cargo de presidente, que era eleito pelo povo, e tinha o cargo de chanceler, que era nomeado pelo presidente. Além disso, tinha a Câmara dos Deputados e o Senado. Tá certo? Esses cargos eles foram ocupados pela elite civil da Alemanha. Tá certo? E foi essa mesma elite civil que assinou o Tratado de Versalhes lá na França no final da Primeira Guerra. Porém, esse sistema de governo, essa República de Weimar, formada por civis, ela não foi capaz de resolver os problemas econômicos da Alemanha. E a crise econômica, como vocês viram, foi se agravando cada vez mais. Descontente com essa situação, Hitler, até então ele era desconhecido. Ninguém conhecia quem era Hitler. Mas ele se filiou ao recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido, comumente conhecido como Partido Nazista. Hitler ele tentou dar um golpe de Estado no ano de 1923, mas sem sucesso, tá certo? Nas eleições de 1932, o Partido Nazista cresceu muito entre o gosto da população e conseguiu ocupar 230 cadeiras no parlamento. O atual presidente, chamado de Hindenburg, ele ofereceu a Hitler, que agora já era mais conhecido da população, o cargo de chanceler. Então tinha o presidente e Hitler ocupou o cargo de chanceler. Só que Hitler ele foi se fortalecendo cada vez mais, ele foi assumindo cada vez mais poder. E como é que Hitler cresceu? Ele acabou com todos os outros partidos, só existia lá reconhecido o partido nazista. Ele perseguiu jornais de oposição, proibiu sindicatos, proibiu greves. E como é que ele conseguiu fazer isso? Ele criou 3 unidades policiais. A primeira é a chamada Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, que ela investigava opositores políticos. Tinha a SS, que era uma seção militar, chamada Seção de Segurança, daí a sigla SS, e a polícia política. Todos esses órgãos do governo era para perseguir opositores, tá certo? Dessa forma, Hitler então, ele conseguiu centralizar todos os poderes nas suas mãos. O seu governo investiu pesado na diminuição do desemprego para resolver a crise econômica
e ele fez isso com investimento em obras públicas. O país estava se reconstruindo, né? Então Hitler conseguiu investir em obras públicas e na militarização do país. Começou a fortalecer o exército e a fabricar armas. E assim, então, ele descumpre aquele acordo que foi feito lá no Tratado de Versalhes. Ele queria um exército forte para expandir fronteiras e reconquistar os territórios que tinha perdido antes. Ele dizia que isso era fundamental para o fortalecimento do povo alemão. Surge aí uma outra doutrina que é forte nesse período, que é o antissemitismo. Na verdade, o antissemitismo ele não surge aqui, ele já existia. O que é o antissemitismo? É uma doutrina de rejeição ao povo judeu, né? Se diz antissemita aquela pessoa que não gosta do povo judeu, tá certo? Esse sentimento antissemitista ele já existia na Alemanha, só que agora com Hitler, né, esse sentimento se fortaleceu mais. Por quê? Lá na Itália, Mussolini ele pregava a superioridade da raça italiana. Da mesma forma, Hitler na Alemanha ele pregava a superioridade da chamada raça ariana. O que é a raça ariana? A raça ariana era da qual o povo alemão se descendia, né, que é um grupo étnico hindu-europeu, né, que vivia em alguns países, vivem até hoje, né, em alguns países da Europa, que é aquele povo que tem por característica ser um povo alto, branco, loiro, né? Aqui, se a gente fosse dar um exemplo, Amós, se Amós vivesse lá na Alemanha, ele seria considerado de raça ariana, né? Então Hitler considerava a raça ariana uma raça superior a todas as outras raças. E para fortalecer a raça ariana, o que deveria fazer? Eliminar todas as outras raças que eram consideradas inferiores. Então isso justificou a perseguição aos judeus. Mas não só os judeus foram perseguidos, né? Também os ciganos, os negros, os deficientes e outros grupos que viviam na Alemanha, né? Mas especialmente os judeus, porque os judeus eles foram considerados culpados por Hitler, né, por tudo o de mal que estava acontecendo na Alemanha, por toda a crise econômica, pela derrota na guerra. Segundo Hitler, os culpados eram os judeus. Então, a partir daí, começou a perseguir sistematicamente o povo judeu, sendo enviados para os chamados campos de concentração, onde muitos judeus foram presos e muitos judeus foram mortos nas câmaras de gás. Nesse processo chamado de purificação da raça ariana, que é próprio do nazismo. Tá certo? Então, nas próximas videoaulas, nós vamos conhecer outros regimes totalitários, como o salazarismo e o franquismo, né? O salazarismo em Portugal e o franquismo na França, o franquismo na Espanha, aliás. Até a nossa próxima videoaula.